Olá, eu sou o Emanuel. Quero agradecer sua inscrição e seu like. Muito obrigado mesmo. Você pode solicitar algum livro nos comentários para que eu traga aqui em áudio. Vamos continuar nossa jornada. Capítulo 9. Decisão. O domínio da procrastinação. O sétimo passo rumo à riqueza. Análise de mais de 25 mil homens e mulheres que viveram um fracasso revela que a falta de capacidade de decisão estava perto do topo da lista das 31 principais causas do fracasso. A procrastinação, o oposto da decisão, é um inimigo comum que praticamente todas as pessoas precisam dominar. Você vai ter uma oportunidade de testar sua capacidade de tomar decisões rápidas e definitivas quando terminar de ler este livro e começar a colocar os princípios em prática. Minha análise de várias centenas de pessoas que acumularam fortunas muito além da marca de US$ 1 milhão americanos revelou que todas elas tinham o hábito de tomar decisões prontamente e de mudar essas decisões de forma lenta. As pessoas que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de tomar decisões muito lentamente quando tomam e de mudar essas decisões de forma rápida e frequente. Uma das qualidades mais notáveis de Henry Ford era o hábito de tomar decisões rápidas e definitivas e mudá-las lentamente. Essa qualidade era tão pronunciada em Ford que deu a ele a fama de obstinado. Foi essa qualidade que incitou Ford a continuar produzindo o famoso modelo T, o carro mais do mundo, quando todos seus conselheiros e muitos compradores do carro pressionavam por modificações. Talvez Ford tenha demorado demais para fazer a mudança, mas o outro lado da história é que sua firmeza de decisão produziu uma enorme fortuna antes que a mudança de modelo se tornasse necessária. Alguns dizem que a firmeza de decisão de Ford foi só teimosia, mas até essa qualidade é preferível à lentidão para tomar decisões e à rapidez para mudá-las. Comentário. A coerência de Henry Ford, ou sua firmeza de decisão, estendeu-se também à cor do modelo T. Em 19 anos de produção, de 1908 a 1927, 15 milhões de unidades foram fabricadas apenas em preto. Pouco depois do lançamento do modelo, Napoleon Hill se encontrou com Ford para falar sobre os princípios do sucesso. De acordo com Hill, citado no livro A Lifetime of Riches, The Biography of Napoleon Hill, de Michael Reed, Henry Ford era frio, indiferente, nada entusiasmado, e só falava quando não tinha opção, a menos que estivesse falando sobre seu carro. No começo, poucas pessoas, além de Carnegie, poderiam prever o sucesso que Ford teria e que Hill atribuiu posteriormente ao autocontrole e ao esforço concentrado. No primeiro encontro entre ele e Hill, em 1911, Ford estava interessado apenas em falar sobre o modelo T. Depois que Ford o levou para uma volta pela fábrica, Hill comprou um carro por US$ 680 americanos, tomando as próprias decisões. Em sua maioria, as pessoas que fracassam em acumular o dinheiro de que precisam são, em geral, facilmente influenciadas pelas opiniões dos outros. Permitem que fofocas, rumores, opiniões alheias e notícias de jornais formem seu pensamento. Opiniões são os bens mais baratos da Terra. Todo mundo tem uma coleção delas pronta para dar a quem quiser ouvi-las. Se você é muito influenciado pelas opiniões dos outros quando toma decisões, não terá sucesso em nenhuma empreitada, muito menos na transmutação de seu desejo em dinheiro. Se você é influenciado pela opinião dos outros, não terá nenhum desejo próprio. Não exponha seus planos. Confie em si para tomar decisões quando começar a colocar esses princípios em prática e siga essas decisões. Não faça confidências a ninguém, exceto aos membros do seu grupo de mastermind, e tenha certeza de escolher para o seu grupo apenas quem estiver em completa simpatia e harmonia com seu objetivo. Amigos e parentes próximos, mesmo sem ter a intenção, muitas vezes nos prejudicam com opiniões e, às vezes, com a ridicularização, pensando que são engraçados. Milhares de homens e mulheres carregam complexos de inferioridade durante toda a vida.
porque uma pessoa bem-intencionada, mas ignorante, destruiu sua confiança com opiniões ou a ridicularização. Você tem um cérebro e mente própria. Use-os e tome as próprias decisões. Se precisar de fatos ou informações de outros para ajudá-lo a tomar decisões, adquira o que necessita sem divulgar a finalidade. É característico das pessoas que têm conhecimentos limitados tentar dar a impressão de que sabem mais do que realmente sabem. Essas pessoas geralmente falam demais e escutam de menos. Mantenha os olhos e ouvidos abertos e a boca fechada, se quiser adquirir o hábito de tomar decisões prontamente. Quem fala demais faz pouco mais que isso. Se você fala mais do que ouve, pode deixar passar algum conhecimento importante que poderia ter sido muito útil. Ao falar demais, você também pode divulgar planos e objetivos para pessoas que teriam prazer em derrotá-lo por ter inveja de você. Lembre-se, toda vez que abre a boca na presença de uma pessoa que realmente tem conhecimento, você revela seu jogo e mostra a essa pessoa a exata medida do seu conhecimento ou da falta dele. As marcas da verdadeira sabedoria são modéstia e silêncio. Tenha em mente que cada pessoa, como você, está buscando a oportunidade de acumular dinheiro. Se falar de seus planos com excessiva liberdade, você pode se surpreender ao descobrir que outra pessoa o superou usando os planos de que você se vangloriou. Uma de suas primeiras decisões deve ser manter a boca fechada e abrir os olhos e os ouvidos. Para servir de lembrete, copie o seguinte ditado em letras grandes e coloque-o onde possa ver diariamente. Diga ao mundo o que você pretende fazer, mas primeiro mostre. Isso equivale a dizer que ações, não palavras, são o mais importante. O valor das decisões depende da coragem necessária para tomá-las. As grandes decisões que serviram de base à civilização implicaram grandes riscos, muitas vezes o risco de morte. A decisão de Lincoln de promulgar sua famosa proclamação de emancipação, que deu liberdade aos afro-americanos, foi tomada com plena compreensão de que a atitude faria milhares de amigos e apoiadores políticos se voltarem contra ele. Quando os governantes de Atenas deram a Sócrates a opção de desmentir seus ensinamentos ou ser condenado à morte, a decisão de Sócrates de beber o copo de veneno, em vez de comprometer sua crença pessoal, foi uma escolha de coragem. Isso acelerou o tempo em 1000 anos e deu às pessoas que ainda nem haviam nascido na época o direito à liberdade de pensamento e discurso. 56 que se arriscaram à forca. A maior decisão de todos os tempos, no que diz respeito a qualquer cidadão norte-americano, foi tomada na Filadélfia em 4 de julho de 1776, quando 56 homens assinaram um documento que, eles sabiam, traria liberdade a todos os norte-americanos ou levaria cada um dos 56 à forca. Você já ouviu falar desse famoso documento, a Declaração de Independência, mas tirou dele a grande lição de realização pessoal, tão claramente ensinada. Todos lembram a data dessa decisão importante, mas poucos percebem a coragem que ela exigiu. Recordamos a história conforme foi ensinada. Lembramos datas e nomes dos homens que lutaram. Lembramos de Valley Forge e Yorktown. Lembramos de George Washington e Lord Cornwallis. Mas pouco sabemos das forças reais por trás desses nomes, datas e lugares. Sabemos ainda menos sobre o poder intangível que garantiu a liberdade muito antes dos exércitos de Washington chegarem a Yorktown. É quase trágico que os escritores da história tenham perdido inteiramente até a menor referência ao poder irresistível que deu vida e liberdade à nação destinada a estabelecer novos padrões de independência para todos os povos da Terra. Digo que é uma tragédia porque é o mesmo poder que deve ser usado por cada indivíduo que supera as dificuldades da vida e a obriga a pagar o preço solicitado. Vamos analisar rapidamente os eventos que deram origem a esse poder. A história começa com um incidente em Boston em 5 de março de 1770. Soldados britânicos patrulhavam as ruas, ameaçando abertamente os cidadãos com sua presença.
Os colonos se ressentiam dos homens armados marchando em seu meio. Começaram a expressar esse ressentimento, abertamente, jogando pedras e gritando adjetivos para os soldados, até que o comandante deu a ordem: preparar baionetas, atacar. A batalha começou, e resultou em muitos mortos e feridos. O incidente despertou tanto ressentimento que a Assembleia da Província, composta por colonos proeminentes, convocou uma reunião com a finalidade de tomar medidas definitivas. 2 membros dessa Assembleia eram John Hancock e Samuel Adams. Eles falaram com coragem e declararam que alguma coisa tinha que ser feita para expulsar todos os soldados britânicos de Boston. Lembre-se disto. Uma decisão tomada por 2 homens pode ser considerada o início da liberdade de que nós, nos Estados Unidos, agora desfrutamos. Lembre-se também de que a decisão desses 2 homens exigiu fé e coragem, porque era perigosa. Antes da suspensão da Assembleia, Samuel Adams foi escolhido para intimar Hutchinson, o governador da província, e exigir a retirada das tropas britânicas. O pedido foi atendido e as tropas foram removidas de Boston. Mas o incidente não acabou aí. Aquilo havia provocado uma situação que mudaria todo o curso da civilização. Richard Henry Lee tornou-se um fator importante nessa história, porque ele trocava cartas com frequência, compartilhando, e Samuel Adams livremente seus medos e esperanças em relação ao bem-estar do povo de suas províncias. A partir dessa prática, Adams pensou que uma troca mútua de cartas entre as 13 colônias poderia ajudar a coordenar o esforço tão necessário para a solução de seus problemas. Em março de 1772, 2 anos após o confronto com os soldados em Boston, Adams apresentou essa ideia à Assembleia. Ele propôs a formação de um comitê de correspondência entre as colônias, com correspondentes definidos indicados em cada colônia, com a finalidade de cooperação amigável para a melhoria das colônias da América Britânica. Foi o início da organização da Força Remota destinada a dar liberdade a você e a mim. Um grupo de mastermind já havia sido organizado. Era formado por Adams, Lee e Hancock. O comitê de correspondência foi organizado. Os cidadãos das colônias travavam uma guerra desorganizada contra os soldados britânicos por meio de incidentes semelhantes aos tumultos de Boston. Mas nada de benéfico individuais havia resultado disso. Suas queixas, consolidadas sob um mastermind. Nenhum grupo havia dedicado corações, mentes, almas e corpos a uma decisão definida de resolver suas dificuldades com os britânicos de uma vez por todas, até Adams, Hancock e Lee se reunirem. Enquanto isso, os britânicos não estavam parados. Eles também planejavam e se dedicavam a algum mastermind. E tinham a vantagem de contar com dinheiro e exército organizado. Uma decisão que mudou a história. A coroa nomeou Gage para substituir Hutchinson como governador de Massachusetts. Um dos primeiros atos do primeiro governador foi enviar um mensageiro para intimar Samuel Adams, com o objetivo de tentar deter sua oposição pelo medo. Você vai entender melhor o que aconteceu com essa citação da conversa entre o coronel Fenton, o mensageiro enviado por Gage, e Adams. Coronel Fenton: fui autorizado pelo governador Gage a garantir, Sr. Adams, que o governador foi capacitado a conceder-lhe tantos benefícios quantos forem satisfatórios. Esforço para conquistar Adams com promessa de suborno, desde que você se comprometa a cessar sua oposição às medidas do governo. O conselho do governador, senhor, é que pare de provocar o descontentamento de Sua Majestade. Sua conduta o submete às penalidades de um ato de Henrique VIII que determina que indivíduos traição ou podem ser enviados à Inglaterra para cumplicidade em atos de traição, a critério de um governador de província. Mas, ao mudar sua atitude política, você não só terá grandes vantagens pessoais, como ficará em paz com o rei. Julgamento por Samuel Adams tinha 2 opções. Podia cessar a oposição e receber propina, ou podia continuar e correr o risco de ser enforcado. Claramente, havia chegado a hora em que Adams era forçado a tomar uma decisão imediata que poderia custar sua vida.
Adams fez questão de que o coronel Fenton desse sua palavra de honra de que transmitiria a resposta ao governador exatamente como ele a formularia. Resposta de Adams: então, você pode dizer ao governador Gage que acredito ter feito as pazes há muito tempo com o Rei dos Reis. Nenhuma consideração pessoal me induzirá a abandonar a causa digna de meu país. E diga ao governador Gage que o conselho de Samuel Adams para ele é parar de ofender os sentimentos de um povo exasperado. Quando o governador Gage recebeu a resposta cáustica de Adams, ficou furioso e emitiu a seguinte proclamação: pelo presente e em nome de Sua Majestade, ofereço e prometo seu perdão mais gracioso a todas as pessoas que imediatamente abandonem as armas e retornem aos seus deveres de súditos pacíficos, excluindo do benefício deste perdão apenas Samuel Adams e John Hancock, cujas ofensas são de natureza muito flagrante para admitir qualquer outra consideração senão a punição. Adams e Hancock estavam no centro das atenções. A ameaça do governador irado forçou os dois homens a tomar outra decisão igualmente perigosa. Eles convocaram às pressas uma reunião secreta de seus seguidores mais determinados. Assim que todos se apresentaram, Adams trancou a porta, colocou a chave no bolso e informou aos presentes que era imperativa a organização de um congresso dos colonos e que nenhum homem deveria sair daquela sala até que a decisão desse congresso fosse tomada. Houve grande alvoroço. Alguns pesaram as possíveis consequências desse radicalismo. Alguns expressaram sérias dúvidas sobre a sensatez de uma decisão tão definitiva contra a coroa. Fechados naquela sala, havia dois homens imunes ao medo, cegos à possibilidade de fracasso: Hancock e Adams. Por influência dessas duas mentes, os outros foram induzidos a concordar com arranjos a serem feitos por meio do Comitê de Correspondência para uma reunião do Primeiro Congresso Continental, a ser realizada na Filadélfia em 5 de setembro de 1774. Lembre-se dessa data. É mais importante que 4 de julho de 1776. Se não houvesse a decisão de realizar um Congresso Continental, não haveria a assinatura da Declaração de Independência. Antes do primeiro encontro do novo Congresso, outro líder em uma região diferente do país estava profundamente envolvido na publicação de uma visão resumida dos direitos da América Britânica. Era Thomas Jefferson, da província da Virgínia, cujo relacionamento com Lord Dunmore, representante da coroa na Virgínia, era tão tenso quanto o de Hancock e Adams com seu governador. Pouco depois da publicação de seu famoso Resumo dos Direitos, Jefferson foi informado de que estava sujeito a processo por alta traição contra o governo de Sua Majestade. Inspirado pela ameaça, um dos colegas de Jefferson, Patrick Henry, emitiu corajosamente sua opinião, concluindo as observações com uma frase que deve ser um clássico eterno: se isso for traição, tire proveito máximo dela. Foram homens como esses que, sem poder, sem autoridade, sem força militar, sem dinheiro, dedicaram-se à solene consideração do destino das colônias, começando com a abertura do primeiro Congresso Continental e prosseguindo em intervalos durante 2 anos, até que, em 7 de junho de 1776, Richard Henry Lee levantou-se, dirigiu-se ao presidente e à assustada Assembleia e declarou: senhores, proponho que essas colônias unidas são e devem ser, por direito, estados livres e independentes, desobrigados de toda lealdade à coroa britânica, e que toda conexão política entre eles e o Estado da Grã-Bretanha seja e deva ser totalmente dissolvida. A decisão mais grandiosa já escrita. O movimento surpreendente de Lee foi discutido fervorosamente, e por tanto tempo que ele começou a perder a paciência. Finalmente, após dias de discussão, ele tomou de novo a palavra e declarou em voz clara e firmes: senhor presidente, discutimos esta questão há dias. É o único caminho a seguirmos. Por que então, senhor, continuarmos adiando? Por que ainda deliberar? Deixe este feliz dia dar à luz uma república americana. Deixe-a surgir, não para devastar e conquistar,
mas para restabelecer o reinado da paz e da lei. Antes de sua moção ser finalmente votada, Lee foi chamado de volta à Virgínia por causa de uma grave doença na família. Mas, antes de partir, ele colocou a causa nas mãos do amigo Thomas Jefferson, que prometeu lutar até que medidas favoráveis fossem tomadas. Pouco tempo depois, o presidente do Congresso, Hancock, nomeou Jefferson presidente de um comitê para a elaboração de uma declaração de independência. O comitê trabalhou duro e por muito tempo em um documento que significaria, quando fosse aceito pelo Congresso, que todo homem que o assinasse estaria assinando a própria sentença de morte se as colônias perdessem a briga com a Grã-Bretanha, que certamente aconteceria a seguir. O documento foi elaborado e em 28 de junho o rascunho original foi lido diante do Congresso. Durante vários dias foi discutido, alterado, preparado. Em 4 de julho de 1776, Thomas Jefferson apresentou-se diante da Assembleia e, sem medo, leu a decisão mais importante jamais colocada em um papel. Quando, no curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário um povo dissolver laços políticos que o ligavam a outro e assumir entre os poderes da terra posição igual e separada, a que lhe dão direito as leis da natureza e as do Deus da natureza, o respeito digno às opiniões dos homens exige que se declarem as causas que os levam a essa separação. Quando Jefferson terminou, o documento foi votado, aceito e assinado pelos 56 homens, cada um apostando a própria vida na decisão de escrever seu nome. A partir dessa decisão, surgiu uma nação destinada a trazer para sempre à humanidade o privilégio de tomar decisões. Analise os eventos que levaram à Declaração de Independência e se convença de que essa nação, que hoje ocupa uma posição de respeito e poder entre todas as nações do mundo, nasceu de uma decisão criada por um mastermind formado por 56 homens. Note que foi a decisão deles que garantiu o sucesso dos exércitos de Washington, porque o espírito dessa decisão estava no coração de cada soldado que lutou e serviu como uma força espiritual que não reconhece o fracasso. Note também, com grande benefício pessoal, que o poder que deu a essa nação sua liberdade é o mesmo poder que deve ser usado por cada indivíduo que se torna autodeterminante. Esse poder é constituído pelos princípios descritos neste livro. Não será difícil detectar na história da Declaração de Independência pelo menos 6 desses princípios: desejo, decisão, fé, perseverança, mastermind e planejamento organizado. Saiba o que quer e você geralmente vai conseguir. Nessa filosofia, você vai ver a sugestão de que o pensamento, apoiado por forte desejo, se transmutará em seu equivalente físico. A história da fundação dos Estados Unidos e a história da organização da United States Steel Corporation são exemplos perfeitos do método pelo qual o pensamento faz essa transformação surpreendente. Em sua busca pelo segredo do método, não procure um milagre, porque você não o encontrará. Você encontrará apenas as eternas leis da natureza. Essas leis estão disponíveis para toda pessoa que tem fé e coragem para usá-las. Podem ser usadas para levar a liberdade a uma nação ou para acumular riquezas. Quem toma decisões pronta e definitivamente sabe o que quer e, em geral, consegue. Os líderes em cada área da vida decidem com rapidez e firmeza. Essa é a principal razão pela qual são líderes. O mundo costuma abrir espaço para pessoas cujas palavras e ações demonstram que elas sabem para onde estão indo. A indecisão é um hábito que geralmente começa quando a pessoa é jovem. Torna-se cada vez mais um hábito à medida que o jovem passa pela escola primária, pelo ensino médio e até pela faculdade sem definição de objetivo. O hábito da indecisão acompanha a pessoa na ocupação que ela escolhe. Geralmente, um jovem que acaba de sair da escola procura qualquer trabalho disponível. Os jovens aceitam o primeiro emprego que conseguem encontrar porque caíram no hábito da indecisão. A grande maioria das pessoas que hoje estão empregadas ocupa a posição em que estão por não terem a firme decisão para planejar uma posição definitiva, nem o conhecimento de como escolher um empregador.
Decisões definitivas sempre exigem coragem. Às vezes, muita coragem. Os 56 homens que assinaram a Declaração de Independência apostaram a vida na decisão de apor o nome no documento. A pessoa que toma a decisão definitiva de buscar um emprego específico e fazer a vida pagar o preço que ela pede, não aposta a vida nessa decisão. Ela aposta sua liberdade econômica. Independência financeira, riqueza e posições profissionais desejáveis não estão ao alcance de quem negligencia ou se recusa a esperar, planejar e exigir essas coisas. A pessoa que deseja riqueza com o mesmo espírito com que Samuel Adams desejava liberdade para as colônias, certamente vai acumular riqueza. Nenhum homem conquista grande sucesso sem se dispor a sacrifícios pessoais. Capítulo 10. Persistência. O esforço contínuo necessário para induzir a fé. O 8º passo rumo à riqueza. Persistência é um fator essencial no processo de transmutar o desejo em seu equivalente monetário. A base da persistência é a força de vontade. Força de vontade e desejo, quando adequadamente combinados, formam uma dupla irresistível. Aqueles que acumulam grandes fortunas, às vezes, são chamados de calculistas ou implacáveis. Frequentemente, é só porque seus críticos não entendem que o que eles têm é um desejo forte apoiado pela força de vontade que eles misturam com a persistência. É a combinação que garante a conquista dos seus objetivos. A maioria das pessoas está pronta para jogar fora objetivos e propósitos e desistir ao primeiro sinal de oposição ou infortúnio. Algumas continuam, apesar de toda oposição, até atingir o objetivo. Pode não haver uma conotação heróica na palavra persistência. Mas a persistência faz por seu caráter o que o carbono faz pelo ferro. O endurece e transforma em aço. A construção de uma fortuna envolve a aplicação dos 13 fatores desta filosofia. Esses princípios devem ser entendidos e devem ser aplicados com persistência por todos os que acumulam dinheiro. Seu teste de persistência. Se você está lendo este livro com a intenção de aplicar o conhecimento com seriedade, o primeiro teste de persistência virá quando começar a seguir as 6 etapas descritas no 3º capítulo, Desejo. A menos que você seja uma das poucas pessoas que já têm um objetivo e um plano definidos para sua realização, pode ler as instruções, mas nunca as aplicará em sua vida diária. A falta de persistência é uma das principais causas de fracasso. Além disso, minha experiência com milhares de pessoas provou que a falta de persistência é uma fraqueza comum à maioria. No entanto, é uma fraqueza que pode ser superada pelo esforço. A facilidade com que a falta de persistência pode ser dominada depende inteiramente da intensidade de seu desejo. O ponto de partida de todas as conquistas é o desejo. Tenha sempre isso em mente. Desejos fracos trazem resultados fracos, assim como um fogo brando gera pouco calor. Se você carece de persistência, essa fraqueza pode ser corrigida alimentando um fogo mais forte sob seus desejos. Continue lendo este livro até o final. Então, volte ao capítulo 3 e comece imediatamente a executar as instruções para usar os 6 passos. A ânsia com que você seguir as instruções indicará claramente o quanto você de fato deseja acumular dinheiro. Se você achar que é indiferente, pode ter certeza de que ainda não adquiriu a consciência do dinheiro que precisa ter antes de poder ter certeza de que vai acumular uma fortuna. As fortunas são atraídas por aqueles cujas mentes foram preparadas para atraí-las tão certo quanto a água corre para o oceano. Se você é pouco persistente, concentre-se nas instruções no capítulo 11, o poder do Mastermind. Cerque-se de um grupo de Mastermind e, por meio da cooperação dos membros deste grupo, você pode desenvolver a persistência. Você encontrará instruções adicionais para o desenvolvimento da persistência no capítulo 5, Autossugestão, e no capítulo 13, A Mente Subconsciente. Siga as instruções nesses capítulos até construir hábitos que transmitam a seu subconsciente uma imagem clara do objeto de seu desejo. A partir daí,
você não será prejudicado pela falta de persistência. Seu subconsciente trabalha o tempo todo, enquanto você está acordado e enquanto dorme. Você tem consciência do dinheiro ou consciência da pobreza. Esforço ocasional para aplicar as regras não terá valor. Para ter resultados, você deve aplicar todas as regras até que isso se torne um hábito instalado. De nenhuma outra forma, você pode desenvolver a necessária consciência do dinheiro. Assim como o dinheiro é atraído por aqueles que voltaram a mente para isso deliberadamente, a pobreza é atraída por aqueles cuja mente está aberta a ela. E embora a consciência do dinheiro deva ser desenvolvida de forma intencional, a consciência da pobreza se desenvolve sem a instalação consciente de hábitos que a favoreçam. A consciência da pobreza tira proveito da mente que não está ocupada com a consciência do dinheiro. Se você entender a ideia do parágrafo anterior, entenderá a importância da persistência na acumulação de uma fortuna. Sem persistência, você será derrotado antes mesmo de começar. Com persistência, você ganhará. Se você já teve um pesadelo, vai perceber o valor da persistência. Você está deitado na cama, meio acordado, com a sensação de que está prestes a sufocar. Não consegue se virar ou mover um músculo. Percebe que precisa começar a recuperar o controle sobre os músculos. Pelo esforço persistente de força de vontade, finalmente consegue mover os dedos de uma das mãos. Continua movendo os dedos e amplia o controle para os músculos de um braço até que consegue levantá-lo. Depois, recupera o controle do outro braço. Você finalmente controla os músculos de uma das pernas e em seguida da outra. Então, com uma força de vontade suprema, recupera o controle total sobre o sistema muscular e pula fora do pesadelo. Você fez isso passo a passo. Você pode descobrir que é necessário pular fora de sua inércia mental de forma semelhante, primeiro se movendo devagar, depois aumentando a velocidade até obter o controle total sobre sua vontade. Seja persistente, por mais que tenha que se mover devagar no começo. O sucesso vem com a persistência. Pule fora da inércia mental. Se você selecionar seu grupo de mastermind com cuidado, terá nele ao menos uma pessoa que ajudará no desenvolvimento da persistência. Fortunas por necessidade. Algumas pessoas acumularam grandes. Desenvolveram o hábito da persistência porque as circunstâncias as forçaram a se tornar persistentes. Aqueles que cultivaram o hábito da persistência parecem estar protegidos contra o fracasso. Não importa quantas vezes sejam derrotados, finalmente chegam no topo da escada. Às vezes parece haver um guia oculto cujo dever é nos testar com todo tipo de experiência desencorajadora. Quem se levanta depois de uma derrota e continua tentando finalmente chega ao objetivo e o mundo diz: "Eu sabia que você era capaz disso." O guia oculto não permite que ninguém desfrute de uma grande conquista sem passar pelo teste da persistência. Quem não consegue aguentar, simplesmente não é aprovado. Aqueles que conseguem aguentar são recompensados por sua persistência e, em troca, alcançam o objetivo que estão perseguindo. Mas isso não é tudo. Eles recebem algo infinitamente mais importante que a compensação material: o conhecimento de que todo fracasso traz nele a semente de uma vantagem equivalente. Persista além dos seus fracassos. As pessoas que aprendem pela experiência a importância da persistência não aceitam a derrota como algo mais que temporário. São aquelas cujos desejos são perseguidos com tanta persistência que a derrota é finalmente transformada em vitória. Vemos que a maioria esmagadora das pessoas sofre derrotas e nunca mais se levanta. Vemos também os poucos que transformam o castigo da derrota em impulso para se esforçar mais. Mas o que não vemos, o que a maioria nem suspeita que exista, é o poder silencioso, mas irresistível que socorre aqueles que lutam contra o desânimo. Se chegamos a falar desse poder, nós o chamamos de persistência e paramos por aí. Uma coisa é certa: se você não tiver persistência, não alcançará sucesso notável em nenhuma vocação. Enquanto estou aqui escrevendo,
Posso olhar pela janela e ver, a menos de um quarteirão de distância, a grande e misteriosa Broadway, o cemitério de esperanças mortas e a varanda das oportunidades. As pessoas chegam a Broadway vindas do mundo todo em busca de fama, fortuna, poder, amor, ou o que quer que os seres humanos chamem de sucesso. Muito de vez em quando, alguém sai da longa fila de aspirantes e o mundo fica sabendo que outra pessoa conquistou a Broadway. Mas, Broadway não é fácil nem rápida de conquistar. A Broadway só reconhece o talento e a genialidade e compensa financeiramente depois que uma pessoa se recusa a desistir. O segredo está sempre inseparavelmente ligado a uma palavra: persistência. Comentário. Hoje pensamos em realização na Broadway em termos de teatro, mas aqui Napoleon Hill usa a Broadway como metáfora para o mercado artístico, editorial e de entretenimento de Nova York. Na edição original, Hill usou essa introdução para falar de Fannie Hurst, uma das autoras de best-sellers da época, que bateu as ruas de Nova York por 4 anos e foi rejeitada 36 vezes, só por uma editora, antes de ser recompensada por sua persistência e, finalmente, publicada. Embora Napoleon Hill tenha escolhido Fannie Hurst para ilustrar seu ponto de vista sobre superação da pobreza e da adversidade, ele sabia tudo sobre o assunto por experiência própria. A história de Hill é de um começo muito humilde e de fracassos devastadores que teriam derrotado a maioria das pessoas. Somente por sua extraordinária perseverança, a edição original do livro que você tem em mãos foi publicada, e por isso os editores desta edição incluíram essa breve biografia de Napoleon Hill. O trecho a seguir é adaptado de A Lifetime of Riches, The Biography of Napoleon Hill, escrito por Michael J. Ritt Jr. e Kirk Landers, e também se baseia no primeiro best-seller de Napoleon Hill, sua obra-prima em 4 volumes, Law of Success, lançada no Brasil pela Citadel em um só volume, como o manuscrito original, As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleon Hill. Nela, Hill contou os 7 momentos decisivos da própria vida. Nascido na pobreza nos bosques da Virgínia, o jovem Nap, como era chamado, era o encrenqueiro do lugar e andava armado. Provavelmente teria se tornado um criminoso se o pai viúvo não tivesse conhecido e se casado com Martha Ramey Banner. A madrasta de Nap decidiu mudar o estilo montanhês da família e começou trocando a pistola de 6 tiros de Napoleon por uma máquina de escrever. Ela disse: "Se você se tornar tão bom com uma máquina de escrever quanto é com essa arma, pode ficar rico, famoso e conhecido no mundo todo." Sua fé e incentivo transformaram o jovem Nap e, aos 15 anos, ele enviava histórias para os jornais locais e fazia tudo o que podia para sair da situação de penúria. Depois de completar o ensino médio e cursar um ano em uma faculdade de administração, ele escreveu uma carta audaciosa para Rufus Ayers, um dos homens mais poderosos da indústria do carvão. Hill escreveu para candidatar-se a um emprego, mas disse que não queria um salário. Na verdade, disse que pagaria a Ayers. Hill propôs que Ayers cobrasse mensalmente o valor que quisesse, mas se ao final de 3 meses Hill tivesse provado seu valor, Ayers pagaria a ele um salário no mesmo valor mensal. Ayers admirou o estilo de Hill e o contratou, pagando um salário. Primeiro momento decisivo. Depois de terminar um curso em uma faculdade de administração, consegui um emprego como estenógrafo e contador. Como resultado do hábito de fazer mais e, melhor do que o trabalho pelo qual era pago, progredi rapidamente até assumir responsabilidades e receber um salário muito desproporcional para a minha idade. Hill também se mostrou tão confiável e honesto que Ayers o promoveu para substituir o gerente, fazendo do jovem de 19 anos o mais novo gerente de uma mina e responsável por 350 homens. Então, o destino me deu um empurrãozinho. Meu empregador perdeu sua fortuna e eu perdi o emprego. Esta foi minha primeira derrota real e, mesmo que tenha acontecido por causas além do meu controle, não aprendi uma lição com ela, senão muitos anos depois. Segundo momento decisivo.
Meu emprego seguinte foi de gerente de vendas de um grande produtor de madeira no sul. Meu progresso foi rápido e me saí tão bem que meu empregador me convidou para ser seu sócio. Começamos a ganhar dinheiro e voltei a me ver no topo do mundo. Como um relâmpago surgido de um céu claro, o pânico de 1907 se abateu sobre tudo e da noite para o dia me prestou um serviço duradouro, destruindo nossa empresa e tirando de mim até o último dólar. O pânico a que Hill se refere começou no verão de 1907, quando vários bancos e corretoras de ações declararam falência. A notícia se espalhou para o público em geral e criou uma corrida aos bancos, com os clientes fazendo fila para exigir o dinheiro que tinham nas contas. Para atender a demanda por dinheiro, os bancos cobraram os empréstimos que haviam feito, mas os tomadores dos empréstimos não conseguiam encontrar compradores para seus produtos ou propriedades, de modo que não conseguiam pagar seus empréstimos. Quando os bancos não conseguiram recuperar o dinheiro que haviam emprestado, tomaram as casas ou empresas dadas como garantia. Empresas fecharam, agricultores foram despejados de suas terras, pessoas perderam o emprego. Com isso, mais bancos foram forçados a fechar, e a situação só continuou piorando. Os Estados Unidos foram pegos em uma espiral descendente que só foi revertida quando os principais banqueiros e executivos financeiros de Wall Street, que corriam o risco de perder seus negócios, interferiram para amparar os bancos com problemas. Em grande parte por causa do pânico dos bancos de 1907, foi promulgada a Lei de 1913 que criou o Sistema de Reserva Federal. Terceiro momento decisivo. Esta foi minha primeira derrota séria. Na época, eu a confundi com fracasso. Mas não foi, e antes de completar esta lição, vou explicar por quê. Foi necessário o pânico de 1907 e a derrota que ele me trouxe para redirecionar meus esforços do ramo da produção de madeira para o estudo das leis. Entrei na faculdade de Direito com a firme convicção de que iria sair de lá duplamente preparado para chegar ao fim do arco-íris e reivindicar meu pote de ouro. Napoleon Hill planejara pagar o curso de Direito para ele e o irmão escrevendo artigos para Bob Taylor's Magazine, e foi por intermédio da revista que ele arranjou o encontro decisivo com Andrew Carnegie, descrito no início deste livro. Como foi observado, quando propôs a ideia de escrever a filosofia do sucesso, Carnegie disse a Hill que ele teria que fazer por merecer o próprio caminho. Eu frequentava a faculdade de Direito à noite e trabalhava como vendedor de automóveis durante o dia. Por causa do trabalho, percebi a necessidade de mecânicos de automóveis treinados. Abri um departamento educacional na fábrica e comecei a treinar operadores de máquina comuns para a montagem de automóveis e serviços de reparos. A escola prosperou e me pagava mais de $1.000 americanos por mês em lucros líquidos. Meu banqueiro sabia que eu estava prosperando, portanto, me emprestou dinheiro para uma expansão. Uma característica peculiar dos banqueiros é que nos emprestam dinheiro sem nenhuma hesitação quando somos prósperos. O banqueiro me emprestou dinheiro até eu ficar irremediavelmente endividado e, então, assumi o meu negócio com toda tranquilidade, como se fosse dele. E era. De uma renda de mais de $1.000 americanos por mês, de repente fui reduzido à pobreza. Pela terceira vez, Hill conheceu a derrota, mas não se deu por vencido. Arrumou outro emprego e continuou trabalhando no projeto de Carnegie. Quarto momento decisivo, 1912. Como a família de minha esposa era influente, consegui ser nomeado assistente do principal conselheiro de uma das maiores companhias de carvão do mundo. Eu estava entre amigos e parentes. Tinha um emprego que poderia manter pelo tempo que desejasse, sem me esforçar. De que mais eu precisava? De nada, comecei a dizer a mim mesmo. Então, sem consultar meus amigos e sem aviso prévio, me demiti. Esse foi o primeiro momento decisivo de minha escolha. Não me foi imposto. Abandonei esse emprego porque o trabalho era muito fácil e eu o executava com muito pouco esforço. Essa decisão revelou-se o próximo momento de transformação mais importante da minha vida, embora seguida de 10 anos de esforço que trouxeram quase todos os sofrimentos concebíveis que o coração humano possa experimentar. Escolhi Chicago como minha nova área de ação.
tinha decidido que, se conseguisse ser reconhecido em Chicago em qualquer tipo de trabalho honroso, seria a prova de que eu tinha alguma coisa que poderia ser desenvolvida em aptidão real. Quinto momento decisivo. Meu primeiro emprego em Chicago foi de gerente de publicidade em uma grande escola por correspondência. Eu me saí tão bem que o presidente da escola me induziu a pedir demissão e abrir uma empresa de produção de doces com ele. Organizamos a Betsy Ross Candy Company e me tornei o primeiro presidente da empresa, que cresceu rapidamente. E logo tínhamos uma cadeia de lojas em 16 cidades diferentes. Eles foram tão bem que os sócios de Hill decidiram que queriam assumir o controle do negócio. Provocaram a prisão de Hill com uma acusação falsa e, a seguir, se ofereceram para retirar a queixa, caso ele abrisse mão de sua parte na empresa. Indignado com a sugestão, Hill recusou a oferta. Quando o processo foi a julgamento, seus sócios não compareceram para a audiência. Hill os processou por danos morais. A decisão do juiz inocentou completamente Hill e deu a ele a opção de mandar os sócios para a cadeia. Ser preso na época pareceu uma desgraça terrível, ainda que a acusação fosse falsa. Não foi uma experiência agradável, e eu não gostaria de passar por experiência semelhante. Novamente, mas devo admitir que valeu a pena todo o sofrimento que me causou, pois me deu a oportunidade de descobrir que a vingança não faz parte de meu caráter. Sexto momento decisivo. Esse momento decisivo aconteceu pouco depois de o sonho de sucesso no ramo de produção de doces ter se desfeito, quando direcionei meus esforços para lecionar publicidade e marketing, implantando um departamento em uma faculdade do meio. Minha escola prosperou desde o início. Eu tinha uma turma presencial e também uma escola por correspondência, por meio da qual lecionava para alunos em quase todos os países de língua inglesa. Era 1917, e em abril desse ano o presidente Woodrow Wilson declarou que os Estados Unidos entrariam na guerra contra a Alemanha. Hill entrou em contato com o presidente, com quem havia se encontrado anteriormente por intermédio de Andrew Carnegie, e ofereceu seus serviços para colaborar com o esforço de guerra. Hill recebeu a missão de criar material de relações públicas e ajudar a vender títulos de guerra. Quando não estava trabalhando em sua escola, ele mergulhava no trabalho de guerra, pelo qual insistiu em receber apenas $1 americano por ano. Então veio a segunda convocação militar e praticamente destruiu minha escola, já que recrutou a maioria dos alunos matriculados. De uma só vez, perdi mais de $75 mil americanos em mensalidades. Mais uma vez eu estava sem dinheiro. Apesar de quase não ter o suficiente para sobreviver, Napoleon Hill continuou trabalhando para o presidente Wilson e continuou se recusando a aceitar qualquer pagamento. Embora Hill tivesse uma família para sustentar e o deboche dos parentes exercesse uma enorme pressão sobre as relações, ele também continuou trabalhando no projeto de Carnegie. Mais tarde, Hill disse: "Acredite, houve momentos em que, entre as alfinetadas dos parentes e as dificuldades que enfrentava, não era fácil manter uma atitude mental positiva e perseverar. Algumas vezes, em quartos de hotel miseráveis, quase acreditava que minha família estava certa. O que me fez seguir em frente foi a convicção de que um dia não só concluiria com sucesso meu trabalho, mas também ficaria orgulhoso de mim mesmo quando o terminasse." Sétimo momento decisivo. Para descrever o sétimo momento decisivo em minha vida, devo voltar a 11 de novembro de 1918, o dia do armistício, o fim da Guerra Mundial. A guerra me deixou sem um centavo, como já disse, mas fiquei feliz por saber que a matança havia cessado e a razão estava prestes a voltar à civilização. Era chegada a hora de outro momento decisivo. Sentei-me diante da máquina de escrever e, para meu espanto, minhas mãos começaram a tocar uma melodia no teclado. Eu nunca tinha escrito tão rápido ou com tanta facilidade antes. Não planejei nem pensei no que estava escrevendo. Apenas escrevi o que me veio à mente. O que Hill escreveu foi um longo ensaio em que descreveu um novo idealismo, baseado na regra de ouro que ele acreditava que poderia emergir da guerra.
Ele declarou que ajudaria a divulgar a informação e prometeu que, de alguma forma, levantaria o dinheiro para lançar uma nova revista que se chamaria Hill's Golden Rule. Ele levou seu ensaio para George Williams, um gráfico de Chicago que havia conhecido quando trabalhava na Casa Branca, e no início de janeiro de 1919, a revista Hill's Golden Rule estava nas bancas. A primeira edição tinha 48 páginas. No começo, sem dinheiro para pagar outras pessoas, Hill escrevia e editava todas as palavras, mudando o estilo de redação para cada artigo, além de usar uma variedade de pseudônimos. Outras pessoas foram contratadas mais tarde, o que logo causou problemas internos e externos, e Williams tentou comprar a parte de Hill no negócio. No entanto, quando Hill percebeu que uma cláusula da transação o impedia de ter qualquer envolvimento em publicações concorrentes, em outubro de 1920, ele simplesmente se retirou da revista. Em abril de 1921, ele havia levantado o dinheiro para uma nova publicação, Napoleon Hill's Magazine, cuja base era novamente a regra de ouro, mas que também se expandia ao apresentar muitos dos princípios do sucesso que se tornariam a base dos livros posteriores de Hill. A aceitação e o sucesso da revista também provocaram o sucesso de Hill como palestrante e motivador, o que aumentou o sucesso da revista. Ao mesmo tempo, Napoleon Hill trabalhava com um detento de uma penitenciária para desenvolver um curso por correspondência que ele levou às prisões para incentivar a reabilitação de prisioneiros. A maioria das coisas feitas por Hill durante esse período foi bem sucedida, e o sucesso do programa da prisão foi significativo. Mas a ganância de 2 membros do conselho de diretores, um dos quais era o capelão da penitenciária, acabou provocando a extinção em 1923, não só dos programas de reabilitação educacional, mas também da revista e de inúmeros outros empreendimentos bem-sucedidos. A ironia sombria, como observa Michael Reed em A Lifetime of Riches, era que poucas empresas na década de 1920 poderiam ter sido mais idealistas ou humanitárias em seu conceito. No entanto, ao tentar incutir a bondade na alma dos homens, essas empresas acabaram despertando em homens maldosos uma sede de sangue que destruiu tudo. Sem a revista, Hill voltou a lecionar e a dar palestras, o que o levou a conhecer um editor de jornal idealista, Don Mallet, que se ofereceu para ajudar Hill a publicar os resultados de seu trabalho no projeto de Carnegie. Nessa mesma época, Mallet descobriu que gangsters da Lei da Seca vendiam narcóticos e bebidas ilegais para estudantes em Canton, e membros da força policial local aceitavam suborno para não fazer nada. Mallet ficou indignado e escreveu um artigo em seu Canton Daily News, enquanto Hill procurou o governador para pedir uma investigação estadual sobre o corrupto departamento de polícia. Uma semana antes da data em que Hill e Mallet teriam concluído o financiamento para a publicação do livro de Hill, Don Mallet sofreu uma emboscada quando saía de casa e foi assassinado por um gangster e um policial corrupto. Tentaram matar Hill também, mas por pura sorte ele escapou e fugiu para as Smoky Mountains, onde ficou escondido em um barraco de madeira durante a maior parte do ano. Destituído e temendo pela própria vida, caiu em uma profunda depressão. Então, em uma noite extraordinária de autoanálise, Hill superou a depressão e resolveu terminar o desafio que Carnegie havia proposto quase 20 anos antes. Hill foi para a Filadélfia, convenceu uma editora a investir o dinheiro, depois trabalhou noite e dia durante quase 4 meses para terminar o manuscrito. Em março de 1928, Hill publicou os resultados de seus esforços. Uma obra-prima em vários volumes intitulada Law of Success, lançada no Brasil pela Citadel em um só volume, como o manuscrito original. As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleon Hill. Ninguém jamais tinha visto nada parecido. Foi um fenômeno. Um tremendo best-seller. Pouco mais de um ano depois, quando Hill finalmente colhia os frutos do longo trabalho, sobreveio o crash de 1929 no mercado de ações. Tudo desmoronou, inclusive o mercado editorial.
Embora nunca tenha desistido de sua visão, como o resto dos Estados Unidos, Hill enfrentou dificuldades durante a Depressão. Deu palestras, escreveu e lecionou de todas as formas possíveis, mas era muito difícil falar sobre conquistas pessoais a um país que havia perdido a fé em si. Napoleon Hill fez com que sua missão pessoal virasse a maré, criando uma variedade de programas de autoajuda. Mas ficou evidente que seria preciso mais de um homem para isso. Quando Franklin Delano Roosevelt foi eleito presidente, ele procurou Hill. Embora fosse um capitalista declarado, Napoleon Hill acreditava o suficiente no objetivo final das políticas da FDR para se comprometer a ajudar a nova administração. Ao longo dos anos da Depressão, ele se tornou confidente próximo do presidente, ajudando a orientar Roosevelt em seus esforços para revitalizar os Estados Unidos. Dizem que foi Hill quem deu à FDR a famosa frase: "Não há motivo para medo, além do próprio medo." E apesar de Hill estar falido, assim como havia feito pelo presidente Wilson, ele se recusou a aceitar mais de $1 americano por ano por seus esforços. Em 1937, quando os Estados Unidos finalmente começavam a ver lampejos de esperança de que a Grande Depressão poderia chegar ao fim, Hill convenceu sua editora de que o país precisava de um livro para ajudar a superar o estigma mental e emocional daqueles momentos terríveis. Ele estava certo. Quem Pensa Enriquece foi lançado com sucesso tão estrondoso que foram vendidas bem mais de 1 milhão de cópias antes mesmo do fim da Depressão. Até o momento em que esta edição era escrita, haviam sido vendidas mais de 60 milhões de cópias em todo o mundo e até hoje ainda são vendidas mais de 1 milhão de cópias por ano em diversas edições. Faça seu inventário de persistência. A persistência é um estado mental, portanto, pode ser cultivada. Como todos os estados mentais, a persistência é baseada em causas definidas, entre elas: definição de objetivo. Saber o que você quer é o primeiro e mais importante passo em direção ao desenvolvimento da persistência. Um motivo forte o forçará a superar dificuldades. Desejo. É relativamente fácil cultivar e manter a persistência na busca do objeto de um desejo intenso. Autoconfiança. Acreditar na sua capacidade de realizar um plano o estimula a seguir o plano com persistência. A autoconfiança pode ser desenvolvida pelo princípio descrito no capítulo 5, Autossugestão. Definição de planos. Planos organizados, mesmo aqueles que podem ser fracos ou impraticáveis, incentivam a persistência. Conhecimento preciso. Saber que seus planos são sólidos, com base em experiência ou observação, incentiva a persistência. Adivinhar, em vez de saber, destrói a persistência. Cooperação. Simpatia, compreensão e cooperação com outras pessoas tendem a desenvolver a persistência. Força de vontade. O hábito de concentrar seus pensamentos em fazer planos para atingir o objetivo definido leva à persistência. Hábito. A persistência é resultado direto do hábito. A mente absorve e se torna parte das experiências diárias das quais se alimenta. O medo, o pior de todos os inimigos, pode ser superado quando você se força a executar e repetir atos de coragem. Todos que serviram ativamente na guerra sabem disso. Faça um autoinventário e determine o que lhe falta nessa qualidade essencial de persistência. Avalie-se ponto a ponto e veja quantos dos 8 fatores anteriores de persistência você não tem. A análise pode levar a descobertas que lhe darão uma nova compreensão sobre si mesmo e o que falta para você progredir. A seguir, há uma lista dos inimigos reais que existem entre você e a realização. Não são apenas os sintomas que indicam fraqueza de persistência, mas também as causas subconscientes profundamente enraizadas dessa fraqueza. Estude a lista com cuidado e faça uma análise honesta de si mesmo, se quiser realmente saber quem você é e o que é capaz de fazer. Estas são as fraquezas que devem ser superadas por qualquer pessoa que realmente queira acumular riqueza. 1. Falha em reconhecer e definir clara e exatamente o que você quer. 2. Procrastinação.
com ou sem causa, geralmente respaldada por uma longa lista de álibis e desculpas. 3. Falta de interesse em adquirir conhecimento especializado. 4. Indecisão e o hábito de se eximir de responsabilidade em vez de enfrentar os problemas diretamente, também respaldados por álibis e desculpas. 5. O hábito de se apoiar em desculpas em vez de fazer planos definidos para resolver seus problemas. 6. Autocomplacência. Há pouco remédio para isso e nenhuma esperança para aqueles que desenvolvem esse mal. 7. Indiferença, geralmente refletida na prontidão para ceder, em vez de enfrentar a oposição e combatê-la. 8. O hábito de culpar os outros por seus erros e aceitar circunstâncias como inevitáveis. 9. Fraqueza do desejo porque você deixou de escolher motivos que o levarão a agir. 10. Disposição para desistir ao primeiro sinal de derrota, com base em um ou mais dos 6 medos básicos. 11. Falta de planos organizados por escrito para serem analisados. 12. O hábito de não colocar ideias em prática, ou de não agarrar a oportunidade quando ela se apresenta. 13. Ficar desejando em vez de ir à luta. 14. O hábito de se contentar com a pobreza em vez de buscar a riqueza. Uma falta geral de ambição de ser, fazer ou possuir. 15. Procurar todos os atalhos para a riqueza, tentar obter, sem dar um equivalente justo em troca. Geralmente refletido no hábito de apostar ou de tentar conduzir transações desonestas. 16. Medo de crítica, que resulta na incapacidade de criar planos e colocá-los em prática por causa do que outras pessoas possam pensar, fazer ou dizer. Esse é um dos seus inimigos mais. Sua mente perigosos, porque muitas vezes existe em subconsciente e você nem sequer sabe que ele está lá. Veja os 6 medos básicos no último capítulo. Se você teme crítica, a seguir um exame dos sintomas do medo de crítica. A maioria das pessoas se deixa influenciar por parentes, amigos e público em geral, de forma que não consegue viver a própria vida por temer críticas. Muitas pessoas cometem erros no casamento, mas continuam casadas. Depois vivem miseráveis e infelizes por terem medo de crítica. Qualquer um que tenha se submetido a essa forma de medo sabe o dano irreparável que ele causa ao destruir a ambição e a vontade de alcançar objetivos. Milhões de pessoas deixam de retomar os estudos depois de terem abandonado a escola por medo de crítica. Incontáveis homens e mulheres permitem que os parentes destruam sua vida em nome do dever com a família, porque temem a crítica. O dever não requer que você se submeta à destruição de suas ambições pessoais e abra mão do direito de viver sua própria vida do seu jeito. As pessoas se recusam a correr riscos nos negócios porque temem as críticas que podem receber se falharem. O medo da crítica, nesses casos, é mais forte que o desejo de sucesso. Muitas pessoas se recusam a estabelecer objetivos elevados para si mesmas porque temem a crítica de parentes e amigos que podem dizer: não queira tanto, as pessoas podem achar que você é maluco. Quando Andrew Carnegie sugeriu que eu dedicasse 20 anos à organização de uma filosofia de realização individual, meu primeiro impulso foi sentir medo do que as pessoas poderiam dizer. Essa sugestão era muito maior do que qualquer coisa que eu já havia imaginado para mim. Meu primeiro instinto foi inventar desculpas, todas relacionadas ao medo de crítica. Algo dentro de mim dizia: você não pode fazer esse trabalho, é muito grande e exige muito tempo. O que seus parentes vão pensar de você? Como vai ganhar a vida? Ninguém jamais organizou uma filosofia de sucesso. Que direito você tem de acreditar que é capaz disso? Quem é você, aliás, para pretender tanto? Lembre-se de sua origem humilde. O que você sabe sobre filosofia? As pessoas vão pensar que você é louco, e pensaram: por que ninguém fez isso antes? Essas e muitas outras perguntas passaram por minha cabeça. Era como se o mundo inteiro de repente prestasse atenção em mim com o objetivo de me ridicularizar para me fazer abrir mão de todo o desejo de aceitar a sugestão de Carnegie. Mais tarde,
Depois de ter analisado milhares de pessoas, descobri que a maioria das ideias nasce morta. Para crescer, as ideias precisam do sopro da vida injetado por meio de planos definitivos de ação imediata. A hora de cuidar de uma ideia é no momento em que ela nasce. Cada minuto de vida dá a ela uma chance maior de sobrevivência. O medo da crítica é o que mata a maioria das ideias, que nunca chega ao estágio de planejamento e ação. Golpes de sorte podem ser criados por encomenda. Muita gente acredita que o sucesso é o resultado de golpes de sorte. Pode haver alguma verdade nisso, mas se você contar com a sorte, quase certamente ficará desapontado. O único golpe em que qualquer um pode se dar ao luxo de confiar é em um golpe criado por si mesmo. Isso acontece pela aplicação da persistência. O ponto de partida é a definição de objetivo. Comentário. Em 1999, Mark Myers, editor de um dos informativos de autoajuda mais influentes do país, o Bottom Line/Personal, escreveu um livro intitulado How to Make Luck: 7 Secrets Lucky People Use to Succeed. Nele, Myers relata um estudo realizado pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Hertfordshire, perto de Londres. Foi reunido um grupo de pessoas, metade das quais pensava ter sorte ou era considerada sortuda por outros. A outra metade acreditava não ter sorte. Todos foram levados ao campus para assistir a um cara ou coroa aleatório computadorizado. Cada pessoa via um duende de desenho animado aparecer na tela e jogar uma moeda. Cada uma era convidada a escolher cara ou coroa. Os resultados do experimento provaram que o grupo azarado acertou aproximadamente o mesmo número de vezes que o grupo sortudo. Nas entrevistas de acompanhamento, os pesquisadores concluíram que a única diferença entre as pessoas supostamente sortudas e as azaradas era que as sortudas costumavam lembrar das coisas boas que haviam acontecido em sua vida, e as que achavam que não tinham sorte tendiam a guardar as coisas ruins. O fato científico é que a sorte, em termos de jogar uma moeda, girar uma roleta ou virar uma carta, é completamente aleatória e não há nada que possamos fazer sobre isso. Tudo o que podemos controlar é o que dizemos e fazemos. Todo o resto depende de ações de outras pessoas e do mundo aleatório em que vivemos. Então, por que algumas pessoas parecem ser tão sortudas e ter tantos golpes de sorte? Myers diz que é porque, ao contrário da sorte, os golpes de sorte são algo que você pode controlar. E as pessoas sortudas, sabendo ou não, tomam medidas específicas para ter muita sorte. Você pode influenciar os golpes de sorte de duas maneiras. Você tem que se colocar intencionalmente no caminho da sorte e tem que fazer as pessoas quererem ajudar por acreditarem que você merece ajuda. Assim que você informa ao mundo que está pronto para um golpe de sorte, a sorte é em grande parte uma questão de ser apresentado às oportunidades por pessoas que abram portas. Myers chama essas pessoas de porteiros. Os porteiros oferecem ajuda não só pela boa vontade, mas também porque esperam que você os ajude em troca quando puder. Pessoas sortudas tratam de impressionar seus porteiros para serem as primeiras a serem lembradas quando as oportunidades surgirem. Seus porteiros precisam acreditar que você merece um golpe de sorte e que vale a pena ajudar. Uma das melhores maneiras de conseguir tudo isso é simplesmente se comportar e agir como alguém de sorte. Se você age como um perdedor, as pessoas acreditam que você é um perdedor. Se você se percebe como alguém que tem sorte, é mais fácil que os outros o vejam da mesma maneira. E se você é considerado uma pessoa sortuda, suas chances de receber oportunidades de sorte aumentarão, em parte porque outros esperam que um pouco de sua sorte respingue neles. Esse é o maior segredo que as pessoas sortudas conhecem. Elas sabem que quando parecem sortudas, mais pessoas querem ajudá-las. Há pessoas esperando para fazer a diferença em sua vida, se você mostra a elas que está disposto a fazer um esforço e que está entusiasmado. O livro de Mark Myers explica maneiras de fazer tudo isso. Como diz Hill, o único golpe de sorte em que alguém pode se dar ao luxo de acreditar é aquele criado por si mesmo. Isso acontece pela aplicação da persistência.
O ponto de partida é a definição de objetivo. Se você parasse as primeiras 100 pessoas que encontrasse na rua e perguntasse o que elas mais querem na vida, 98 diriam que não sabem. Se você insistisse na pergunta, algumas diriam segurança, muitas diriam dinheiro, algumas diriam felicidade e outras diriam fama e poder. Algumas poderiam dizer que querem reconhecimento social, tranquilidade na vida, saber cantar, dançar ou escrever. Mas nenhuma delas seria capaz de dar a menor indicação de um plano com o qual esperam alcançar esses desejos vagos. A riqueza não responde aos desejos. Só responde a planos definidos, apoiados por desejos definidos por meio de persistência constante. Como desenvolver a persistência? Existem 4 passos simples que levam ao hábito da persistência. Não exigem muita inteligência, nenhuma quantidade de educação e requerem pouco tempo ou esforço. Esses passos necessários são: 1. Um objetivo definido, apoiado por um desejo ardente de realização. 2. Um plano definido, expresso em ação contínua. 3. Uma mente bem fechada contra todas as influências negativas e desencorajadoras, incluindo sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos. 4. Uma aliança amigável com uma ou mais pessoas que o incentivarão a sustentar o plano e o objetivo. Esses 4 passos são essenciais para o sucesso em todos os setores da vida. Um importante objetivo dos 13 princípios dessa filosofia é permitir que você faça desses 4 passos um hábito. São passos pelos quais você pode controlar seu destino econômico. São passos que levam à liberdade e à independência de pensamento. São passos que levam à riqueza em pequenas ou grandes quantidades. São passos que indicam o caminho para o poder, a fama e o reconhecimento mundial. São 4 passos que garantem golpes favoráveis. São passos que transformam os sonhos em realidades físicas. São passos que também levam ao domínio do medo, do desânimo, da indiferença. Há uma recompensa magnífica para qualquer um que aprenda a dar esses 4 passos. É o privilégio de determinar o próprio salário e fazer a vida pagar o preço que você quiser. Como superar dificuldades? Que poder místico dá às pessoas persistentes a capacidade de superar dificuldades? A qualidade da persistência desencadeia em sua mente alguma forma de atividade espiritual, mental ou química que dá acesso a forças sobrenaturais. A inteligência infinita se coloca ao lado da pessoa que ainda luta quando o mundo inteiro parece estar contra ela? Essas e muitas outras questões semelhantes estavam em minha cabeça enquanto eu via Henry Ford começar do zero e construir um império industrial com pouco mais que persistência. Ou Thomas Edison, que com menos de 3 meses de escolaridade tornou-se o principal inventor do mundo. Ele transformou sua persistência em máquinas de gravação e reprodução de som, câmeras e projetores, e em luz incandescente, para não falar de meia centena de outras invenções úteis. Tive a oportunidade de analisar de perto e em nível pessoal tanto Edison quanto Ford ano após ano, durante um longo período de tempo. Assim, falo com conhecimento de causa quando digo que não encontrei em nenhum deles qualidade, exceto a persistência, que sequer sugira remotamente a fonte principal de suas realizações estupendas. Se você fizer um estudo imparcial sobre profetas, filósofos e líderes religiosos do passado, chegará à inevitável conclusão de que a persistência, a concentração do esforço e a definição de objetivo foram as principais fontes de suas realizações. Considere, por exemplo, a fascinante história de Maomé. Analise sua vida. Compare-o com homens de grandes feitos nesta era moderna da indústria e das finanças e observe como todos têm uma característica excepcional em comum: a persistência. Se você quer entender mais sobre o poder da persistência e como funciona, sugiro enfaticamente que leia uma biografia de Maomé. Comentário. No início do século XXI,
Houve um interesse crescente no Islã devido aos ataques ao World Trade Center e à posterior guerra contra o terror. Consequentemente, o leitor moderno não terá dificuldade para encontrar vários livros muito bons sobre Maomé. No momento em que Hill escrevia a primeira edição de Quem Pensa Enriquece, uma das melhores biografias de Maomé havia sido escrita por Essad Bey, nascido em Baku, no Azerbaijão, filho de um empresário judeu chamado Nussimbaum. Mais tarde, ele mudou de nome quando se converteu ao islamismo. Durante a Revolução Russa, fugiu de casa para Berlim, onde morou até o surgimento de Hitler, quando novamente foi forçado a se mudar, primeiro para a Áustria e, por fim, para a Itália. Alguns acreditam que o homem conhecido como Essad Bey também escrevia sob outro pseudônimo, Kurban Said, e foi de fato o autor do aclamado romance azerbaijano Ali Nino. Que Napoleon Hill ficou muito impressionado com esta biografia particular de Maomé fica evidente na recomendação que vem a seguir. Sugiro veementemente que você leia uma biografia de Maomé, especialmente a de Essad Bey. Essa breve crítica do livro, publicada no Herald Tribune, proporcionará uma prévia do presente raro guardado para aqueles que dedicam um tempo a ler a história de um dos exemplos mais espantosos do poder da persistência conhecidos pela civilização. O último grande profeta. Crítica de Thomas Sugrue. Maomé foi um profeta, mas nunca fez um milagre. Não era um místico, não tinha escolaridade formal. Só começou sua missão aos 40 anos. Quando anunciou que era o mensageiro de Deus, trazendo a palavra da verdadeira religião, foi ridicularizado e chamado de louco. Crianças davam rasteiras e mulheres jogavam lixo nele. Foi banido de sua cidade natal, Meca, e seus seguidores foram despojados dos bens mundanos e enviados para o deserto atrás dele. Maomé pregou por 10 anos, sem obter nada além de banimento, pobreza e escárnio. No entanto, antes que mais 10 anos se passassem, ele se tornou o ditador de toda a Arábia, governante de Meca e chefe de uma nova religião mundial que se expandiria até o Danúbio e os Pirineus antes de esgotar o ímpeto dado por ele. O ímpeto foi triplo: o poder das palavras, a eficácia da oração e o parentesco do homem com Deus. Sua carreira nunca fez sentido. Maomé nasceu de membros empobrecidos de uma família líder de Meca. Como Meca, a encruzilhada do mundo, lar da pedra mágica chamada Kaaba, grande cidade de comércio e centro das rotas comerciais, era insalubre. Suas crianças eram enviadas para o deserto, para serem criadas pelos beduínos. Maomé foi assim nutrido, tirando força e saúde do leite de mães nômades e vicárias. Ele cuidava de ovelhas, e logo foi empregado por uma viúva rica como líder de suas caravanas. Viajou para todas as partes do Oriente, conversou com muitos homens de diversas crenças e observou o declínio do cristianismo em seitas antagônicas. Quando tinha 28 anos, caiu nas graças de Khadija, a viúva, que se casou com ele. Seu pai teria se oposto ao casamento, então ela o embebedou e o reteve enquanto ele dava a bênção paterna. Nos 12 anos seguintes, Maomé viveu como um comerciante rico e respeitado e muito perspicaz. Depois passou a vagar pelo deserto e um dia voltou com o primeiro verso do Alcorão e disse a Khadija que o arcanjo Gabriel havia aparecido e dito que ele seria o mensageiro de Deus. O Alcorão, a palavra revelada de Deus, foi o que mais se aproximou de um milagre na vida de Maomé. Ele não era poeta, não tinha dom com as palavras. No entanto, os versos do Alcorão que ele recebia e recitava aos fiéis eram melhores do que quaisquer versos que os poetas profissionais das tribos poderiam produzir. Isso, para os árabes, era um milagre. Para eles, o dom da palavra era o maior de todos os dons. O poeta era todo-poderoso. Além disso, o Alcorão dizia que todos os homens eram iguais perante Deus, que o mundo deveria ser um estado democrático. O Islã. Foi essa heresia política, além do desejo de Maomé de destruir os 360 ídolos no pátio da Kaaba, que provocou seu banimento. Os ídolos traziam as tribos do deserto a Meca,
o que significava comércio. Assim, os comerciantes de Meca, os capitalistas, dos quais ele tinha sido um, se voltaram contra Maomé. Ele se retirou para o deserto e reclamou soberania sobre o mundo. Começava a ascensão do Islã. Do deserto surgiu uma chama que não seria extinta, um exército democrático lutando como uma unidade e preparado para morrer sem medo. Maomé convidou judeus e cristãos a se juntarem a ele, pois ele não estava construindo uma nova religião. Estava chamando todos os que acreditavam em um Deus para se juntarem em uma única fé. Se judeus e cristãos tivessem aceitado o convite, o Islã teria dominado o mundo. Mas não aceitaram. Não aceitaram nem a inovação de Maomé para a guerra humana. Quando os exércitos do profeta entraram em Jerusalém, nenhuma pessoa foi morta por causa de sua fé. Quando os cruzados entraram na cidade, séculos depois, nenhum muçulmano, homem, mulher ou criança, foi poupado. Mas os cristãos aceitaram uma ideia muçulmana, a do local de aprendizagem, a universidade. A escada do sucesso nunca fica lotada. No topo,